Suporta a força de 400 kg da forma mostrada. Despreze o peso dos elementos em comparação com as forças induzidas pela carga e calcule os componentes horizontais e verticais de todas as forças que agem em cada um dos elementos. Correto? Então, a primeira coisa que podemos fazer é o DCL da estrutura externa. Lembre que quando vamos fazer um DCL de estrutura externa, a gente deve pegar apenas o contorno. Esses detalhes internos que o segmento CE tem aqui com seu conjugado, né? Detalhes aqui do pino que conecta a polia em F, etc., não entra na DCL da estrutura externa. E é o DCL da estrutura. Note que aqui não está representada a carga. Ok? Então, na estrutura externa, temos as forças em AX, AY, que é uma articulação. Aqui é uma estrutura tipo rolete, que temos a força perpendicular. E aqui temos a tração sendo exercida por esse fio aqui, nesse ponto. Note que essa tração é exatamente igual à força-peso da carga. Então, aqui já está apresentada a conta de 0,400, sendo convertido vezes 9,81, para termos uma resposta em quilonewtons. Okay? Então, primeiramente, vamos usar a segunda condição de equilíbrio, colocar o polo em A e calcular e montarmos a equação do torque, né? Então, polo em A, temos braço em cima de força, então 1,5 mais 1,5 dá 3, 4,5 dá 5, né? 5 vezes... Então, vamos analisar o torque exercido por essa tração que existe na corda, né? Se a gente analisar a carga aqui, a tração que existe na corda é exatamente igual à força-peso. Então, vamos converter a unidade aqui, multiplicar por 10 a menos 3, para já obtermos a resposta em quilonewtons, né? Vezes o braço, que é essa distância aqui. 3 mais 2, mais esse raio da polia que é meio, formando então a medida de 5,5, tá? Esse torque é um torque negativo, adotando a convenção de sinais que no sentido anti-horário o torque é positivo. Isolando D, então, teremos 4,3 kN. Aplicando a primeira condição de equilíbrio nessa estrutura, temos D menos AX igual a zero, portanto, AX será igual a D. Ok? AY menos essa força-peso aqui em quilonewtons me dá um AY de 3,92 kN, que arredondando para 2AS fica igual a 3,9 kN. O módulo de A é a raiz quadrada da combinação de AX ao quadrado mais AY ao quadrado, sendo igual a 5,8 kN. Contudo, observamos que, analisando a estrutura externa, não conseguimos obter informações sobre as forças que atuam nos outros pontos, no B, no C, no E e no F. Para isso, será necessário analisarmos as forças nos segmentos separadamente. A princípio, vamos analisar a polia e a carga. Como já comentamos, a tração na corda é exatamente igual à força-peso. Ok? Se colocarmos a resposta com 2AS, seria 3,9 kN. Quando vamos analisar a força na polia, precisamos nos lembrar que estamos admitindo uma corda ideal, isso é, massa desprezível e inextensível. E a polia também não possui massa. Portanto, a tensão na corda, devido ao par ação e reação da tensão que existe aqui na carga, vai ser exatamente igual à tensão na corda desse ponto da polia. Ok? Agora, analisando a força de reação no pino, temos que ter em mente que a somatória das forças em Y deve ser igual a zero e a somatória das forças de X igual a zero. Dessa forma, a força de reação Fx tem a mesma intensidade que a força nessa região da corda. Contudo, sentido oposto. De maneira análoga, a intensidade dessa força Fy de reação no pino é em módulo igual à força da tensão na corda nesse sentido. Ok? Então, vamos analisar agora o segmento BE. Então, admitimos inicialmente um sentido para BX e para BY, para EX e para EY, mas, como já analisamos o ponto F de conexão, devemos respeitar a terceira lei de Newton. Veja, a força de reação em X na polia, aqui no pino, está no sentido da esquerda para a direita e de Y de baixo para cima. Desta forma, no
conjugado, nesse segmento, elas devem estar da direita para a esquerda, que é o sentido oposto em x, e de cima para baixo, que é o sentido oposto em y. Ok? Então, se aplicarmos a segunda condição de equilíbrio colocando o polo em B, né, verificaremos que tanto EX quanto essa componente de reação FX estão na mesma linha de ação de força do polo. Portanto, não exercem torque. As únicas componentes que exercerão torque são EY e essa componente aqui de 3,92 kN. Então, calculando o torque de EY, seria essa distância aqui, que olhando na figura é igual a 3 metros, vezes EY, né? E essa distância é um torque positivo. E o torque exercido por essa força na vertical de 3,9 kN, né, está numa distância de 5 metros. Ok? Só que colocando o braço, a origem do braço no ponto B, né, notaremos que o vetor braço vai da esquerda para a direita. Portanto, teremos um torque negativo. Essa seria a nossa primeira equação referente a esse segmento BF. Por outro lado, conseguiremos também analisar a primeira condição de equilíbrio, que é somatória na direção x, né? Menos bx mais ex mais essa componente fx, que na verdade é negativa, então fica menos 3,92. E na direção y, que é mais EY menos BY menos 3,92 kN. Então conseguimos extrair aí de informações 3 equações. Contudo, né, precisamos analisar mais algum segmento para conseguirmos fazer o sistema convergir e obtermos a intensidade das forças em cada ponto. Por isso, vamos analisar o segmento CE, que é um segmento a princípio mais simples do que o AD. O AD teria mais pontos aqui a serem analisados. Ok? Então, no CE, como a gente não fez nenhum tratamento em relação ao ponto C ainda, podemos assumir um sentido inicial, aleatoriamente. Já no ponto E, se admitirmos no segmento BF que EX está da esquerda para a direita e EY de baixo para cima, quando formos fazer o DCL do CE, EX tem que estar no sentido oposto, obedecendo à terceira lei de Newton, para ação e reação, de mesma forma o EY. Desta forma, aplicando a segunda condição de equilíbrio e colocando o polo em C, notamos que o torque de EX, né, o torque causado pela força de EX, é um torque positivo. E o braço, né, para acharmos o braço desta força aqui, basta pensarmos em linha de ação de forças. Essa linha de ação de forças está numa distância de 1,5 metros em relação ao polo C. Ok? De mesma forma, podemos calcular o torque de EY, tá? Que será um torque negativo. Veja, o braço tem origem no polo C, se estende aqui até essa linha de ação de força. Tá? Essa distância é 3 metros, então ficaria menos 3 EY. Desta forma, concluímos que EY é metade de EX. Se aplicarmos a primeira condição de equilíbrio nesse segmento, verificamos que CX tem que ser igual a EX e CY tem que ser igual a EY. Ok? Então, desta forma, conseguimos aí obter 6 equações, né? Então, a equação 1 me fornece que EY é 6,5 kN. Como a gente sabe que EY é igual a EX sobre 2, então EX será igual a 13 kN. Utilizando a equação 3, né, e substituindo o valor de EY, encontramos o valor de BY. Ok? Pela equação 2, sabendo o valor de EX, conseguimos extrair informação sobre qual o valor de BX, né? Porque BX, passando para o lado de cá, vai ser igual a EX menos 3,92. Com uma resposta com 2 AS, né, a menos de alguns arredondamentos que tenham sido realizados durante as contas, isso seria igual a 9,1 kN. E, finalmente, como CX igual a EX e CY igual a EY, podemos concluir que CX será igual a 13 kN e CY igual a 6,5 kN. Então, temos aqui as nossas respostas. Coincidentemente ou não, todas as respostas deram positivas, então os sentidos assumidos inicialmente, as hipóteses iniciais, estão corretas. Mas caso tivessem dado
algum valor negativo, não seria necessário refazer as contas. Bastaria indicar que o sentido adotado inicialmente deveria ser o oposto. Ok? Bom estudo a todos.